No dia de ontem, eu expus aqui à igreja a questão das duas primeiras diferenças que nós temos com o catolicismo romano, a quem eu denominei aqui, não por causa da minha lavra, mas assim por causa de historiadores da história da igreja, a chamando de a igreja ocidental. E nas duas principais diferenças que eu ressaltei aqui ontem, eu disse que, primeiramente, a forma de entendermos e compreendermos a Deus não se dá pela contemplação dos olhos, mas, à luz da Escritura Sagrada, a quem somos devotos, se dá pela compreensão da audição, da escuta do Evangelho de Nosso Senhor pregado de forma expositivamente à sua igreja. Portanto, a elaboração de Deus em nossa mente não se dá por aquilo que observamos, mas dá por aquilo que ouvimos e, obviamente, entendemos. O entendimento, obviamente, é uma marca registrada não por parte do pregador. Se fosse nossa, seria fácil. Então, eu poderia sentar com um grupo de pessoas e através de uma arte retórica, poderia levá-las ao conhecimento da graça. Mas não é assim que funciona. O entendimento de Cristo se dá pela ação do Espírito Santo somente no coração do infrator, do pecador. E a partir do momento em que esse pecador entende a graça divina sendo a ele mostrada, então ele começa, pelos seus ouvidos, ver Deus. Você escutou bem, eu não errei, não. Pelos seus ouvidos você começa a ver a Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir. Já bem disse o apóstolo João, no capítulo de número 8. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, João capítulo 8, verso de número 47. Mas percebam, a segunda diferença que eu mostrei ontem, ela se dá na fabricação de imagens. Então, no cristianismo ocidental, o catolicismo romano, a fabricação de imagens se dá basicamente quando você elabora a imagem da percepção divina. Então, eu disse que quando alguns cristãos entram a uma igreja católica, você vai se defrontar principalmente com 14 quadros que mostram, desde a anunciação, passando pelo nascimento, o labor, o trabalho de Nosso Senhor, bem como o seu ato vocacional e exposição do Evangelho, sofrimento e morte na cruz, Cristo sendo dado aos cristãos. Através de imagens, você vê isso. Ou talvez em algumas igrejas catedrais, essa imagem ainda ela é mais realística, quando ela não é pintada, ela não é bordada, mas ela é dimensionada de forma 3D, aquilo que nós conhecemos como estátuas. Então veja, quando você chega dentro da tradição ocidental, você tem ali a imagem de Deus ela sendo colocada na figura de Cristo, e o Cristo sendo esculpido por mãos humanas. E essa é a segunda grande diferença, porque se dentro da tradição ocidental nós temos mãos humanas laborando a Deus, o que vai de encontro à Escritura Sagrada, principalmente ao que diz Paulo na pregação no Areópago, em Atos capítulo 17, verso 28, e naquele verso 28 ele usa 3 verbos para dimensionar a ação divina, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, ou seja, não são mãos humanas que perfazem a Deus, mas o contrário, o inverso acontece na igreja de tradição reformada, que é o nosso caso. Deus traz à existência, por suas mãos, a verdadeira imagem de Cristo, que não é colocada sobre as paredes, mas ela repousa sobre você. Conforme explica Paulo aos irmãos que estavam em território romano, no capítulo de número 8 e no verso de número 29. Ali naquele texto, Paulo deixa de forma muito clara, incisiva e decisiva, de que Deus é quem fabrica imagens. E fabrica a perfeita imagem. Aquela imagem que desde o Éden, Gênesis capítulo 1, verso 26, que fora perdida pela queda, Gênesis capítulo 3, mas que é completamente restaurada por Cristo, João capítulo 1, e sobre os seus eleitos, João capítulo 3, verso 16, a imagem do Redentor que repousa sobre a verdadeira igreja. Então, a palestra de sexta começou justamente nesse tema. Na de hoje pela manhã,
eu tentei mostrar aos irmãos, espero que tenha tido êxito, o gracioso poder divino que ficou naquela pergunta. Ele demanda da igreja, e aqui quando eu ressaltei a palavra igreja, eu quis ressaltar duas instituições autoritativas na igreja ocidental. Ela demanda da tradição e do magistério, ou como dizem os reformados, e como pregaram os reformadores, demanda da Escritura. Então, pela manhã, nós vimos o meio enfático, gracioso, de Deus revelar-se aos homens. Conforme cantou o salmista no Salmo 19, Deus se revela pela sua lei, até a sua natureza, a obra criada, revela que a palavra de Deus ela é pontual e precisa, suficiente e autoritativa para mostrar a nós que Deus tem um método único de se dar a conhecer ao seu povo. Veja, não é pela obra criada. Se o fosse, irmãos, veja, se fosse pela obra criada, nós poderíamos cair num erro terrível. Porque, veja, quando nós observamos a criação do Senhor, a criação só nos diz uma coisa: a beleza dos mares, o verdejar das montanhas, o cântico dos pássaros de forma belíssima, os cães hoje que muitas pessoas criam, como chamado até de filhos pets, né? Mães pets, pais pets. Então, toda a criação que é muito belíssima, e aí isso eu tenho até um ponto crítico, mas não é o assunto aqui. Veja, toda a criação ela só denuncia uma coisa. Quando você observa o céu estrelado, a quem um dia Van Gogh pintou, né? Noite estrelada. Então, quando você observa o céu estrelado, você só chega a uma única conclusão: existe um Deus. Porque máxima criação perfeita, somente uma mão perfeita poderia criá-lo. Então, a criação só diz isso. Só diz isso. Então, qualquer um de vocês, se um dia estiver no bosque, tentando refletir sobre alguma coisa, e escutar um pássaro cantando, e depois falar com você, dizendo assim: olha, Deus tem um encontro com você, então procure tratamento, porque a coisa é séria. Porque a criação não vai revelar uma outra coisa, a não ser que existe um Deus. Mas a pergunta que fica: que Deus é esse? Que Deus é esse? Quem Ele é? Qual a sua natureza? O que Ele requer de nós? Portanto, só uma revelação especial pode nos dizer quem é esse Deus. E a revelação especial é justamente esse texto que você tem em mãos, a palavra do Senhor. Somente a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, pode nos dizer quem é Deus, o que Ele requer de nós, qual a sua natureza, o que Ele exige do seu povo. Nós temos isso de forma resumida naquilo que conhecemos como o Catecismo Maior de Westminster. No breve catecismo, por exemplo, da pergunta de número 1 à pergunta de número 13, nós temos ali uma breve explicação acerca de quem é Deus. A partir da pergunta 14 até a pergunta de número 96, então, nós temos ali de forma pontual o que Deus exige de nós. Até a pergunta 107, então, nós temos aquilo que Deus pontua para todo o povo, para que esse povo possa pontualmente conhecê-lo. Então, percebam bem, irmãos, vejam só. Nós temos, por meio da palavra de Deus, uma revelação especial, e ela é autoritativa. Então, descobrimos hoje pela manhã que Deus, Ele demanda poder. E o seu poder ele é conhecido pela palavra do Senhor. E eu cheguei a uma conclusão, juntamente com o povo aqui reunido, hoje pela manhã, que esse poder de Deus ele é suficientemente gracioso de, inclusive, transformar o mais vil pecador em um homem santo, do qual Paulo disse assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,16, porque ele é o poder de Deus, primeiramente para transformar a vida do judeu, segundo, para transformar a vida do gentílico. Ora, a palavra poder no Novo Testamento, ela vem da tradução da palavra dinamis, muito parecido com a palavra dinamite na língua portuguesa. Dinamis era o recurso que as autoridades romanas utilizavam para mudar as paisagens, para fazer, por exemplo, com que aquedutos fossem abertos, laborados, para que pudessem abastecer a Roma antiga. Veja, a dinamis do Evangelho, o poder do Evangelho, é o meio pelo qual a paisagem do homem perdido é radicalmente transformada em um Adão dissoluto, em um Cristo redivivo.
Portanto, o Evangelho, de fato, é o poder do Senhor. Então, refletindo nisso, então eu vou à minha terceira exposição. E eu quero lhe convidar agora para que você abra a Escritura Sagrada, por gentileza, no livro de 2 Samuel, capítulo 7. E antes de fazermos essa leitura aqui, que está perene diante dos nossos olhos, eu quero dizer para você por que é que eu vou fazer essa leitura. O motivo de fazer essa leitura é porque eu vou ver com vocês o que esse Evangelho gracioso, ele verdadeiramente pode nos presentear. Porque, veja bem, irmãos, as Escrituras Sagradas, e aqui eu faço em destaque a Antiga Aliança, o Velho Testamento, ele tem uma prerrogativa que nós podemos confirmar, ratificar, à luz do Novo Testamento, de que tudo o que o Antigo disse, tudo aquilo verdadeiramente se cumpriu. E nós podemos saber disso numa rápida análise, quando fazemos a comparação, primeiramente, bíblica, entre as palavras do Antigo Testamento com as palavras do Novo Testamento. Segundo, pelo próprio campo da história. Aquilo que o Antigo Testamento registra, de fato é assim. Isso é tão verídico que Israel, a moderna Israel, ela se tornou um campo riquíssimo para a arte da arqueologia. Porque nos pontos geográficos onde há o registro daqueles acontecimentos narrados, principalmente entre o livro de Josué e indo até ali o livro de Esté, de fato, tudo aquilo pode ser averiguado, conhecido. E a cada nova descoberta, os homens espantados dizem, como disse um certo autor do campo da história, de fato, já havia certeza na palavra do Senhor. Um certo autor, certa vez, escreve um livro dizendo assim, e a Bíblia tinha razão, porque tudo que se é descoberto hoje, há milênios, em especial 2 milênios, a Escritura Sagrada já, de certa maneira, já havia revelado. Portanto, eu quero lhe convidar para que você possa abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 7. E nós faremos leitura a partir do verso de número 1. Vamos lá, irmãos. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei Davi, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu que naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel, do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí até os inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais,
Então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filho de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Irmãos, a leitura vai aí até o verso de número 15. Essa é uma perícope. Esse texto ele fecha aí até o verso de número 15. Verso número 16. Ele vai dar uma continuidade a essa perícope, mas o assunto está fechado até o verso de número 15. Pedagogicamente, esse texto aqui, ele está dividido aqui em duas sessões, apenas. O pregador que for expor esse texto aqui, ele só pode ter 2 pontos de pregação. A primeira, que vai do verso 1 ao verso de número 7, é a primeira sessão. A segunda, que vai do verso 8 ao verso de número 15. Não passa disso. Na primeira sessão, irmãos, nós temos algo estranho. Pela primeira vez, a Escritura relata que um profeta vai ser publicamente corrigido. E o motivo é muito claro. Porque, geralmente, as correções que partem do Senhor, partem porque a sua palavra é violada. Por exemplo, nós temos os profetas que são qualificados na lei, aqueles que estão entre o livro de Gênesis e o livro de Deuteronômio. Em especial, eu quero fazer um destaque aqui a 2, a Balaão e a Moisés. Eles são corrigidos por infrações à lei. Por exemplo, Balaão desdisse o que Deus havia dito. Então, infracionou a lei e Deus o corrigiu publicamente. Moisés, de igual modo, fez aquilo que Deus não tinha previsto. Então, torceu a palavra do Senhor. Deus disse a Moisés, ao chegar, fale a rocha. Moisés chegou e feriu a rocha. E, publicamente, foi redarguido pelo Senhor a tal ponto que ele sofre uma penalidade. Se você observar ali o livro de Deuteronômio, talvez lágrimas escorram dos seus olhos, porque a penalidade foi, ele viu a terra, mas não pôde entrar, ele gostaria de estar com o povo, e ele a contemplou, e Deus o recolheu, tirando, inclusive, a sua vida. Mas aqui no livro de 2 Samuel, acontece algo diferente. O profeta que é redarguido, é corrigido, e é corrigido de forma pública, porque, ao invés de se locomover e expressar a vontade de Deus que se dá a conhecer por meio da Escritura, ele age segundo o impulso e o desejo do coração. Tanto, irmãos, que o verso-chave repousa em erro. É o verso de número 3. Observe só o verso de número 3. Escute o que Natã, movido pelo coração, fala perante o rei. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vai e faze conforme tudo quanto está no teu coração. Veja, se você estudar a estrutura do livro de Provérbios, você vai ver que, até o capítulo 4, há uma ofensiva divina contra os impulsos do coração. Deus expressa por meio da sua palavra que o seu povo não pode ser movido pelo desejo, pela paixão, mas existe uma arte pela qual o seu povo deve ser movido. Então Deus faz um duplo ataque. Primeiro, ele diz ao povo que eles não deveriam ouvir os falsos profetas, aqueles que, inclusive, consultando os mortos, poderia dizer algo aos homens. Segundo, que Deus faz um ataque ao coração humano, aos pensamentos humanos, aos desejos humanos, dizendo que eles não poderiam ser movidos pelos desejos. Porque Deus vai dizer o seguinte, que há caminhos que ao homem, e o homem movido pelo desejo ou pelo falso profetismo, lhe parece reto. Mas de forma conclusiva, o seu final será um final de morte. Então, veja, às vezes, em nossa cultura, principalmente aqui as mães, eu ainda tenho minha mãe viva, e eu acredito que todos vocês, têm ou tiveram mães. Veja, em algum momento vocês já viram, principalmente as mulheres, dizerem isso:
olha, o meu coração está dizendo isso, então é bom você fazer isso. Isso me traz uma recordação da época que era seminarista e tinha acabado a semana de aulas. E, geralmente, aos sábados e domingos, os pastores da região nos convidavam para pregar a palavra de Deus em suas respectivas igrejas. Não se importa com a criança chorando, não. Um dia Cristo esteve no templo, foi circuncidado e certamente chorou. Isso é sinal de que a igreja é viva. Então, bendita é a igreja que há crianças que choram. Então, vejam só, irmãos. Então, o nosso Senhor, veja, chegou um período em que havia acabado as aulas e nós fomos convidados para proclamar o evangelho em uma cidade que era um pouco interiorana, lá do Pernambuco. E eu nunca havia ido dessa cidade. Um colega que eu também tinha convidado, juntamente com a esposa dele, ele era casado ou não, também nunca tinha ido. Aí ele disse assim, você vai pregar em que local? Eu disse, vou pregar numa cidade chamada Floresta. Ele pensava que eu sabia o caminho da cidade. Eu pensava, por ele ser pernambucano e eu paraibano, que ele conhecia a rota. Eu confiei nele, ele confiou em mim, saímos de carro. E pegamos a estrada. Chegou um momento, a uma certa altura da cidade, que havia um trevo. Então tinha pegar para a direita, pegar à esquerda e ia reto. E ele viu aquilo ali e disse, mas não tem uma placa. De fato tinha, mas por alguma desaventura, alguém arrancou ali a placa do local. Ele disse, e agora? A gente vai reto, pega a direita ou pega a esquerda? Eu disse, tu está perguntando a mim, é? O pernambucano é você. Tu não sabe não? Ele disse, eu sei não. Eu disse, muito pior eu. Ele disse, como é que tu me chama para um local e não sabe para onde vai? Eu disse, sei não. Só sei que o nome da cidade é Floresta. Ele disse, meu Deus do céu. Isso é umas companhias que Deus me dá. A esposa dele já ficou aflita, estava sentada no banco traseiro do carro, e ela disse assim, olha, eu estou sentindo... Eu disse, como é? Eu estou sentindo no coração que é para a gente pegar a esquerda. Aí eu disse, você tem certeza, o seu coração está apontando para a esquerda? Ela disse, tem. Eu disse, pronto, agora a gente tem a certeza, pega para a direita. Porque o coração é enganoso. Mas foi desse jeito, irmãos. O coração é enganoso. Então, você está dizendo que é para a esquerda, vamos pegar para a direita que vai dar certo. Deu. E a gente chegou na cidade de Floresta. Por que isso acontece, irmãos? Porque a Escritura Sagrada deixa de forma muito clara que o coração humano, ele é falível. E observe o posicionamento do profeta. Ele diz assim, Davi, vai e faze conforme o desejo do seu coração. E já a resposta que Deus dá ao profeta é justamente o inverso. Então, por meio da revelação, Deus corrige o profeta e Deus corrige o rei. Observe o verso 4. Porém, sucedeu que naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai, dize a meu servo Davi. Pare aí. Veja, o verso 5 diz agora que o profeta deveria agora ir ao rei e dizer aquilo que havia predito. E veja, só esse ato levava perigo ao profeta, porque o profeta, em dizer a palavra que havia dito, poderia levá-lo à morte, conforme a própria lei do Senhor. E quem é esse Davi a quem ele se move? Observe só, de forma muito rápida. O capítulo 5, aqui de 2 Samuel, diz que Davi foi ungido como rei de Israel. É o segundo rei de Israel. No capítulo de número 6, Davi vê pela primeira vez a arca da aliança, a arca do concerto, chegando a Jerusalém. Ainda nesse capítulo 6, todos os inimigos do rei são vencidos. E Deus, como um prêmio ao seu povo, à sua noiva, à igreja, lhe concede descanso, para que se cumpra aquela palavra que Deus havia dado quando da criação do homem. Todo o trabalho ele faz antes da feitura do homem, do primeiro até a sexta-feira pela manhã. No período da tarde ele traz à existência o homem e o presenteia com o sábado sagrado,
um santo descanso solene para que o povo lembre-se dos seus feitos. De tal medida e de tal maneira, irmãos, que isso é representado na lei dos 10 mandamentos. Enquanto que o primeiro mandamento vai dizer que nós não devemos ter nenhum outro Deus além do Senhor, porque somente Deus é Criador. Enquanto que o segundo mandamento vai dizer que nós não devemos ter nenhuma imagem que possa representar a Deus, porque nada a Ele pode ser comparado. E visto que sua palavra vale mais do que todas as coisas, eis o terceiro mandamento: não tomarás o santo nome do Senhor Deus em vão. O quarto mandamento vai nos dizer, de forma pontual, que ele tem um momento em que ele se revela a esse povo, a essa plebe, nós. Porque ele é o monarca, é o rei, é o grande, é o soberano. Então eis o quarto mandamento: lembra-te, pois, do dia de Shabat. Hoje o nosso Shabat é o dia do Senhor, conforme prescrito no Salmo 118, por causa da ressurreição de Cristo. Marcos capítulo 16, verso 9, o Senhor ascendeu no primeiro dia, revelou-se a Maria Madalena, e eis que Atos 20, e depois 1 Coríntios capítulo 15, Romanos 15, os cristãos vão celebrar no primeiro dia da semana. E é nesse primeiro dia da semana que em Apocalipse 1, verso 8, 9 e 10, João recebe a revelação, estando posto na ilha de Patmos. Portanto, é por meio da palavra que Deus vai se dar a conhecer o seu povo. Veja, não é segundo os impulsos e desejos do coração. Se assim o fosse, nós estaríamos tal qual a igreja pré-medieval, bem distante de Deus. O que houve naquele período? É um período missionário ou missioneiro, onde o mundo todo começa a conhecer a verdade do cristianismo. Mas, em consequência do afastamento das Escrituras, da não propalação da palavra de Deus, o povo vai conhecer um falso Deus, que pode ser feito por mãos humanas, não Deus de toda a verdade, não Deus que liberta, não Deus que perfaz a imagem de Cristo em nós. Pelo ato, irmãos, do afastamento das Escrituras, e pelo fato do povo agora começar a mover-se segundo a intenção do coração, tal qual Natã, que disse ao rei: vai e faze conforme o desejo do teu coração. Imagine se, como profeta de Deus, o pastor dessa igreja, ou o seu auxiliar, ou algum dos presbíteros, ou algum mensageiro moderno, estivesse usando esse púlpito e dissesse a vocês: irmãos, ergam-se dos bancos e movam-se perante Deus, segundo a inclinação do coração. Andem segundo a inclinação do coração. As tabernas aqui de... para não dizer outra palavra. As tabernas aqui de Mogi das Cruzes não ia caber de gente. Os bares estão agora, nesse momento, lotados. As praças iam receber casais infames. Inclusive, distante de Deus estaríamos se fôssemos mover segundo o coração. Ora, irmãos, se eu não me tiver enganado, veja, o Campeonato Brasileiro, os melhores jogos são transmitidos no domingo. Ora, eu torço pelo melhor time do Brasil, que é o Flamengo. Veja, imagine, se eu fosse me mover segundo o desejo do meu coração. Você acha que eu estaria num culto agora? Que nada, eu estaria diante da televisão vibrando. Vai, Mengão, vai, Mengão. Imagine se eu fosse me mover segundo o desejo do meu coração. Um dia desses, cantando os salmos lá na igreja, alguém me perguntou assim, disse: pastor, o senhor gosta muito dos salmos? Eu adoro a Deus, obviamente, gosto de cantar os salmos, eu acho belíssimo. A letra me faz refletir sobre a grandeza de Deus e me faz memorizar as Escrituras Sagradas. Eis o motivo pelo qual Calvino instituiu o cântico dos salmos na igreja. Voltando-se à antiga prática, pregada, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 3, verso 16, ou Efésios capítulo 5, verso 19. Veja, mas imaginemos, irmãos, se nós fôssemos movidos ao contrário, segundo o coração e não segundo as Escrituras. Aí eu disse para aquela pessoa: olha, ao invés de cantarmos os louvores teologicamente corretos, os salmos das Escrituras Sagradas, eu cantaria na igreja Elvis Presley, porque é meu cantor predileto. É o impulso segundo o coração. É movermos segundo as nossas instituições humanas, falíveis. E eis um erro de um profeta, seja ele quem for, partindo de Natã. O conselho que deve partir de um púlpito é Cristo sendo revelado a nós por meio da palavra. Maldita é a igreja que, reunindo-se de forma unânime, como eu estou vendo aqui agora,
pudesse ouvir um pregador que não extraísse o povo a palavra do Senhor, mas levasse ao povo o seu próprio conhecimento. Esse povo facilmente seria enganado. Sua casa seria estabelecida na praia, mas na areia, sucedendo-lhe a queda, porque qualquer vento, qualquer mudança ou intempérie que viesse sobre o tempo, ela não resistiria ao fragor das águas. Então, verdadeiramente, irmãos, nós temos um meio eficaz de conhecer a Deus, e o próprio Deus agora corrige o profeta, dizendo: profeta, não dê a conhecer o rei um instituto de andar segundo o seu coração, mas diga ao rei aquilo que eu hei de lhe dar e lhe revelar. Então, veja o que é que ele vai dizer ao rei. Verso de número 5, 6 e 7. Verso 5. Vai e dize ao rei, a Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque eis o problema, irmãos. Por que é que Davi não pode edificar uma casa para Deus? Por que é que Davi não pode edificar uma casa para Deus? Aliás, deixa eu lhe fazer uma pergunta. E a pergunta aqui é retórica, não precisa de resposta. Você não vai vir até aqui me responder. Não necessita. Veja, responda para si, para dentro. Você acha que algum homem pode edificar uma casa para Deus? Vamos observar 4 regras estabelecidas na palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia aí no Salmo capítulo 24. Vamos ver se há condição de um homem estabelecer casa para Deus. Esse é um dos salmos que nós também cantamos lá na igreja. Um salmo, inclusive, muito bonito. Veja, Salmo de número 24, irmãos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles há. Porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Observem aqui as regras. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Essa palavra aqui no hebraico é quem se colocará corandel, perante Deus. Corandel aqui não é traduzido diretamente do latim, de forma ipsis literis, né? Corandel, coração de Deus. Corandel, basicamente, significa portar-se ou estar diante de Deus, tal qual Moisés. Então, veja, quem estará diante do Senhor? Quem subirá ao monte? Verso 4. Primeira regra, aquele que é limpo de mãos. Segunda regra, puro de coração. Terceira regra, que não entrega a sua alma à vaidade. Quarta regra e a última, que não jura enganosamente. Traduzindo para o português vulgar, vamos lá. Aquele em cujas mãos não há sangue, não há sujeira, não há quebra da lei. Então, quem de vocês, diante de toda a existência temporal, nunca pecou com as mãos? Vamos para a segunda regra. Aquele em cujo coração jamais houve maldade. Quem cumpre esse segundo preceito? Tá bom, vamos deixar o segundo preceito lá. Vamos para o terceiro. Que não entrega a sua alma à vaidade. Pronto. Agora, quem nunca passou no mercado, na loja, e parou para olhar um sapato? As mulheres, né? Os homens não são tão vaidosos, né? A gente é mais comportado aqui. Que nada, a gente é tão vaidoso quanto. Então, quem nunca vaidosamente desejou algo? Às vezes eu escuto a minha esposa dizer assim: eu quero esse sapato. Eu fico, mas ela tem uns 40 dentro de casa. Que danada, ela quer esse sapato. Às vezes ela também me escuta dizer assim: eu vou comprar mais um livro. Ela diz: pô, eu não aguento mais livro aqui dentro de casa. Eu fico orando que venha um cupim e consuma tudo. Veja, quem nunca desejou algo que já não tinha? Agora, deixa essa regra de lado. Quem nunca mentiu? Quem nunca mentiu? Quem nunca transgrediu? Quem é o pai que escutou o filho dizer assim: papai, me dá 5 reais? Pai, não tenho. Tem. Você tem até mais, inclusive. Mas mentiu.
dizendo que não tem para não desagradar o filho, mas desagradou a Deus, quebrou um mandamento, infringiu o nono mandamento, que é: não darás ou não dirás falso testemunho. Percebe, irmãos? Essas 4 qualificadoras aqui impedem que mãos humanas façam algo para Deus. Impedem que mãos humanas construam ao Senhor. E eis agora a infâmia do mundo. Porque veja só, irmãos, a glória do Senhor, ela é constituída, ou o reino do Senhor, ele é constituído com 2 partes. A primeira é que nesse reino deve haver o Criador. A segunda é que devem haver as criaturas redimidas, em especial os homens. Mas como nós chegaremos a Deus se ao menos nenhuma regra dessa nós cumprimos? Você não passa por uma regra dessa. Muito pelo contrário. As 4 nós infracionamos. Se Deus estabelecesse agora um critério, a porta daquela igreja, dizendo assim: olha, só entra aqui que é puro de coração, pronto, a igreja vai estar fechada, porque não passa ninguém, nem o Mauro. Ninguém. Absoluto. Veja, e agora o que fazer? Veja, agora retorne ao texto. Agora Deus, ele vê, ou ele coloca aqui a humilhação à humanidade. Veja, ele põe aqui diante dos nossos olhos a nossa miséria. Existe uma palavra que vem do grego e também do latim, que ela tem a mesma raiz, mas o significado é diferente. E ela acontece aqui nesse texto. É chamada miséria e misericórdia. Acho que tem a mesma raiz. Mas o significado dessas palavras são completamente diferentes. E aqui Deus, no verso número 6 em diante, até o verso 7, ele vai colocar a nossa miséria. Ele vai expor a nossa miséria. Guarde bem, ele vai expor a miséria, mas depois ele vai mostrar outra palavra. Olha só a nossa miséria. Aí ele diz assim: olha, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda em tabernáculo. Porque ele está dizendo assim: Davi, você me viu habitando em meio aos panos. Eu sei que você mora em um palácio de cedro. Mas veja, eu nunca fiz queixa a vocês de que estava no meio dos panos. Ou fiz? É isso que o profeta está dizendo ao rei. O rei está ouvindo essa palavra e está dizendo: é verdade. Eu nunca vi uma queixa divina. Verso número 7. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, Deus disse: falei porventura aos filhos de Israel alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Então Deus está dizendo assim: vocês ouviram em algum momento eu me distribuir a vocês, falar a vocês e dizer a vocês: edifiquem a mim uma casa de cedro? O rei está ouvindo isso. Ora, o rei é da descendência da tribo de Judá. A tribo de Judá, juntamente com a tribo de Levi e a de Benjamim, são as tribos que percorrem as demais tribos. Aí Davi vai dizer assim: realmente, eu nunca ouvi essa. Nunca ouvi nenhum levita, nunca ouvi alguém da tribo de Benjamim, e nunca ouvi alguém da minha tribo dizer que Deus estivesse fazendo queixa em morar em uma casa de madeira, em especial uma casa de cedro. Então, Deus está mostrando a miséria humana, a impossibilidade de homens lhe fazer um local de adoração. E o motivo é muito simples, irmãos. Atos 17, verso 28, quando Paulo prega no Areópago, ele mostra, pela primeira vez em toda a Escritura Sagrada, a imensidão do Senhor. Essa palavra imensidão aqui, ela é tirada de artigos teológicos. Quando nós vamos falar da grandeza de Deus, nós não falamos a palavra grande. Deus é grande. Deus, ele é imenso. E aqui ele não tem mensura. A palavra imenso está justamente no seu primeiro entendimento, aquilo que é imensurável. Então, ele é imenso nesse sentido. Então, eis o motivo de mãos humanas não poderem fazer uma casa para Deus. Porque, veja,
a casa de Deus habita o Criador e a criação. Estava falando agora há pouco com o presbítero aqui da igreja e disse, olha, a igreja de vocês tem um problema e que precisa urgentemente ser resolvido. Essa igreja precisa ser expandida. Não está mais abrigando o povo que nela tenta adorar o Senhor. Isso pode ser um mau testemunho, irmãos. Porque o crente sai da sua casa, pronto para adorar a Deus, e chega que não tem mais lugar para sentar-se. Bom é o culto, boa é a pregação do Evangelho, mas o conselho já atentou para isso, e vai fazer aqui uma reforma, mas veja só, aqui só congrega o povo de Mogi das Cruzes. Uma parte dele, inclusive. Eu estava falando ontem com o pastor Mauro, ele disse assim, aqui em Mogi das Cruzes já tem 4 igrejas presbiterianas. Imagine, aqui nem abriga todo o presbiterianismo mogiano. É mogiano ou mogiano? Mogiano. Imagine edificar uma casa para Deus, onde todo o povo de Deus, toda a igreja universal, não aquela da pombinha, estou falando, todo o povo de todas as épocas, possam congregar. É impossível. Ora, se mãos humanas não podem nem edificar um local para que todo povo conhecido possa habitar, imagine fazer um local para Deus, que é imenso, imensurável, habitar. Então, vejam a nossa miséria. Nós não podemos, com as mãos, fazer um local para que Deus possa ser plenamente servido, plenamente adorado, plenamente conhecido. Só que você me escutando aqui, que já leu o Antigo Testamento, vai dizer assim, pastor, a gente lhe pegou num erro. Porque se eu ler o livro subsequente a 2 Samuel, que é o livro de 1 Reis, capítulo 7, eu vou conhecer que teve um homem que edificou um templo para Deus. E segundo a promessa da segunda sessão, ele edificou um local onde Deus seria plenamente servido. Então, se na primeira sessão nós vimos aqui a miséria dos homens, na segunda sessão nós vamos ver, irmãos, que houve quem ousou fazer um templo para o serviço do Senhor. Vamos ao texto, verso 8. Segunda sessão, do verso 8 ao verso número 15. Do verso 8 ao verso número 15, nós temos um tema. O tema vai responder que houve e haverá houvera aquele que edificou casa ao Senhor. Vejam só. E aqui você tem meio que um contraponto à primeira sessão, ou uma resposta à primeira sessão. Bora observar o texto. Se na primeira sessão nós vimos a miséria, na segunda nós vamos conhecer agora a misericórdia. Verso de número 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, eis o consolo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Capítulo 5 de 2 Samuel diz isso. E fui contigo por onde quer que foste. Capítulo 6 de 2 Samuel diz isso. Destruí até os inimigos. Capítulo 6, segunda perícope diz isso. E fiz grande o teu nome. Capítulo 5 diz que Davi foi retirado do pastoreio de ovelhas para o reinado monárquico em Israel. Inclusive Deus mudando a linhagem suscetível do rei. Antes o rei era Saul, cuja linhagem estava em Benjamim. De onde vem Saulo de Tarso, benjamita, né? O nome Saulo de Tarso é em homenagem ao primeiro rei de Israel. Saulo, Saul, é o mesmo nome. Deus agora chama alguém diferente da linhagem de Saul, da ordem de Judá. Veja o que Deus faz. Comissiona um novo rei. E o desejo do coração do rei era lícito. Fazer um local para que Deus fosse plenamente conhecido e adorado. Então, a palavra do profeta agora é o seguinte: segundo o desígnio divino, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel.
fui contigo por onde quer que foste, destruí a teus inimigos de diante de ti, fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Agora veja só o verso 10. E prepararei lugar para meu povo. Deus está dizendo assim, Davi, não se preocupe, porque eu hei de preparar lugar para meu povo. Veja, essa expressão agora na língua portuguesa não casa com o texto. Porque o texto vem numa narrativa. E aqui há uma profecia. Existem dois gêneros nesse texto aqui. O primeiro é de narrativa, mas o segundo é de profecia. O primeiro vem na primeira e na segunda pessoa do texto, mas depois aparece lá agora para a terceira pessoa. E prepararei lugar para meu povo. Agora observe só o que é que Deus diz. Para Israel, ou seja, para a minha igreja, era assim que na antiga aliança o povo do Senhor era conhecido. No Novo Testamento é chamado de igreja, na antiga aliança, no Antigo Testamento é chamado de Israel. Aí diz aqui sim o texto, ó. E o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. O que é que Deus está dizendo? Eu vou fazer um local para que eu esteja entre o meu povo, e meu povo jamais seja afligido. Eu tenho que ler todo o texto para vocês. Vejam só. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Ou seja, não é somente uma casa para o Senhor, mas é uma casa para o povo. Ou seja, é uma casa que abriga o Senhor e é uma casa que abriga o povo. É um local onde Deus se mostra, Deus se revela, e é um lugar onde o povo vai adorá-lo. Quando teus dias forem completos, ou seja, quando terminarem os teus dias, e vieres a dormir com os teus pais, quando morrerdes, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência. Ou seja, quando tu morreres, um dentre a tua descendência se levanta. O que é que entendeu o rei? Então não serei eu que edificarei uma casa para o Senhor. Será uma da minha prole. Aí você chega em 1 Reis, capítulo 7, você descobre que Salomão edifica um templo para Deus. Aí você diz assim, então, pastor, então a misericórdia do Senhor se revelou em Salomão, porque 1 Reis 7 vai dizer que foi ele que edificou um templo para o Senhor, que por sinal foi destruído, e que Herodes o reedifica novamente. Mas vocês prestaram atenção no texto? Que o homem que viria para edificar o templo para Deus só viria depois da morte de Davi. Segunda regra, que o texto está nos dizendo que abrigaria todo o povo. Terceira regra, que Deus estaria naquele local. Quarta regra, que haveria paz. Porque, veja só, irmãos, o ato de 1 Reis, capítulo 7, precede o povo sendo levado à Babilônia, onde o templo será destruído e saqueado, bem como Jerusalém por inteira. Então nós não estamos falando aqui, o texto não está dizendo aqui, que é Salomão que edificou casa para Deus. O texto não está dizendo isso. Nem aquele templo feito por mãos humanas, ainda que recoberto de ouro, veja, seria o local que poderia abrigar o Senhor. Sabe por que não poderia ser, irmãos? Por causa da regra de Atos e de 1 Coríntios. Eu não vou abrir aqui a escritura, vou tentar citar de cabeça, mas Atos capítulo 17, verso 24, diz assim, ó, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 1, ratifica a expressão de Atos. Que o Deus a quem servimos... Abra a sua escritura sagrada, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Há uma ratificação acerca da grandeza e da mensura divina. Olha só o que é que 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 1 nos diz.
Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas, no entanto, eterna nos céus. Esse verso ratifica a lei de Atos 17, 24 e 25 também. Abra sua Bíblia lá nesse texto. Atos 17, 24, diz assim, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Verso 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Conforme prega o Salmo 50, todas as coisas pertencem ao Senhor. Então observe aqui, não foi Salomão que edificou casa para Deus. Eu sou de descendência judaica, parte de pai e mãe. Os meus antepassados, inclusive até meu avô, que eu perdi no ano 2000, voltava-se para Jerusalém, principalmente por aquela pequena parte que resta da parte externa do templo, o que os judeus chamam de Muro das Lamentações, e que diz assim, aquilo é um local sagrado. E muitos cristãos modernos voltam-se para Israel pensando que aquele é o território divino. Não é, irmãos. Não é, irmãos. Aquele povo é tão infrator, inclusive, como os argentinos. Vocês acreditam nisso? É tão infrator como os americanos, como os brasileiros. Aquele povo precisa de Cristo, tal qual nós precisamos. Inclusive, foi aquele povo que negou o Senhor. João capítulo 1, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Foi aquele povo que em turba disse, solte a Barrabás e crucifiquem a Cristo. Então não foram mãos humanas, mãos salomônicas, infratoras, pecadoras, que edificaram uma casa para Deus. Porque se o fosse, nós não participaríamos daquela adoração. Ela estaria restrita à nação de cujo sangue vem de Abraão. Mas ela perpassa o tempo e atinge o povo que crê como creu Abraão. Ela atinge a nós, mas de que forma? Por favor, com consideração, põe os seus olhos agora no verso de número 10, daquele capítulo 7 de 2 Samuel. Tome os seus olhos, observe no verso 10, a parte A do verso apenas. Prepararei um lugar para o meu povo. Bem, irmãos, vejam só, eu quero mostrar a vocês aqui que a palavra de Deus é autoritativa e que ela se consome em Cristo. Porque pela manhã eu disse, olha, todo o Antigo Testamento revela nosso Senhor. Como Cristo cumpriu essa profecia? Então deixa eu lhe mostrar algo. Em João capítulo 13, pela primeira vez, Cristo diz aos seus apóstolos e seus discípulos que iria morrer. E naquele capítulo 13, os apóstolos levantam um lamento. Entre eles, quem mais lamenta é Pedro. Falsidade qual nunca se viu igual. Eles lamentam porque o Senhor há de dar a sua vida por pecadores. Vocês já prestaram atenção como é que inicia o capítulo 14? Verso número 1. Começa assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Agora, observe as palavras. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Veja a expressão coloquial. Eu não vos teria dito. Vou para o Pai e vou fazer o quê? Preparar-vos lugar. Ele usa justamente o verso 10 de 2 Samuel. Ele está mostrando agora para os apóstolos
que não são mãos meramente humanas, que farão local para Deus e para nós, que são as mãos divinas, e são as mãos puras, cuja pureza habitava no coração, cuja bondade habitava na mente, cuja língua falava a verdade, cuja capacidade não desejava vaidosamente. Ele agora mostra para nós quem de fato pode e pôde preparar lugar. Ele está dizendo, não foi Salomão, serei eu. Eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vós. Cristo é o grande arquiteto, é o grande engenheiro que trouxe existência, casa para Deus e casa para nós. Se um dia nós somos movidos à vocação da salvação, foi porque Cristo, no uso da sua misericórdia, cumpriu toda a palavra do Senhor. Então o templo, veja, não é geográfico, o templo é divino. Apocalipse capítulo 21, falando sobre o resgate do povo, diz que João, olhando aos céus, vê a Nova Jerusalém descendo ataviada como uma noiva ao encontro do seu noivo. É uma forma humana de João mostrar que a casa de Deus, que somos nós, um dia será descida dos céus para a habitação de Cristo e de seu povo eternamente. Então, a segunda seção desse texto, irmãos, aponta para o uso da misericórdia divina, que se consuma e se compraz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, por obra divina, não foi Salomão que edificou casa para Deus. Salomão edificou um templo para sacrifícios, uma casa para habitação e local para adoração. Foram as mãos sagradas de nosso Senhor, que preparou a Deus e a nós, em cujo momento nós iremos nos encontrar para o louvor da glória daquele que precede todas as coisas. Portanto, bendito seja Cristo, e magnífica seja a sua palavra, que mostra-nos claramente, de forma pontual e poderosa, que ela se compraz e se consuma em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem tudo devemos, louvor, honra e glória, somente a Ele, o Salvador, que preparou morada para nós. Os discípulos, quando ouviram isso, agora estavam extasiados, e agora eles entendem porque Cristo vai dizer, deste templo aí, não sobrará pedra sobre pedra, porque esse foi feito por mãos humanas, mas este, apontando para o seu corpo, elaborado sob mão divina, mãos puras, e essas mãos farão morada para vós. Duas implicações aqui, eu encerro a exposição. Primeira delas, irmãos, observe só que o verso 1 ao verso de número 7 mostra de forma flagrante a nossa miséria. Se você pensa que pode fazer alguma coisa para Deus, reflita de acordo com o profeta Isaías. A melhor de suas obras não passa de trapo de imundície. Imagine as piores. As suas melhores obras não passam de trapo de imundície. Se você merecia alguma coisa, era o inferno que você merecia. Eu e você merecemos entrar em mãos dadas no inferno para recebermos o castigo de Deus. E não pense que o inferno é ruim, porque lá estará o diabo. Não. O inferno será tenebroso, porque lá estará um Deus irado. O dono daquele local é Cristo, Apocalipse 1,18. Quem possui as chaves daquele local é nosso Senhor. Mas, diferentemente como Ele se revela à sua igreja e estará em glória, Ele não será um Deus amoroso, piedoso e misericordioso. Ele estará diante de um Deus irado, a quem Jonathan Edwards, o último dos puritanos, pregou na Nova Inglaterra. Pecadores nas mãos de um Deus irado. O problema é que um dia os pecadores que irão para a danação eterna encontrarão não ao diabo. Se assim fosse, estariam a humanidade perdida inteira em festa. Mas eles encontrarão ali um Deus irado. Eis a nossa miséria. Porque os nossos pecados nos levam para bem distante de Deus.
Mas eis a misericórdia. O sacrifício vicário de nosso Senhor, a sua morte na cruz, nos garante morada eterna. Eis o uso de graça, favor imerecido. Veja, você não merecia os céus e por graça recebeu. O que você merecia era o inferno, mas por misericórdia Deus te tirou de lá. Misericórdia é o inverso de graça. Enquanto que na graça a gente recebe o que não merece, na misericórdia, Deus tira de nós aquilo que merecíamos. Merecíamos a danação eterna e Ele tirou isso de nós. Quando aplicou sobre Cristo, e Ele deu a sua vida em nosso lugar, para que o débito, a dívida fosse quitada, fosse paga. E agora nós tivéssemos a plena certeza que o que nos aguarda ao fecharmos esses olhos é que quando abrirmos, nós veremos um Deus gracioso e habitaremos numa mansão eterna que perdurará para sempre. Isso é misericórdia, irmãos. E é isso que o texto de 2 Samuel está dizendo. Então a mensagem de Natã a Davi é: por misericórdia você não fará casa para Deus, mas por graça quem fará é Cristo. O descendente não é Salomão. O descendente virá de Judá, da sua casa, mas será o Redentor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme prega Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 2, a descendência através da linhagem de José e Maria aponta para Judá, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na segunda sessão, você é levado a conhecer essa misericórdia. Então, toda beleza que é em você não vem de você. O que pode ser encontrado em você é miséria, feiura. Um colega meu, certa vez, disse assim: rapaz, ainda bem que eu sou cristão. Eu disse: por quê? Porque assim, eu me olho no espelho e por fora eu sou muito feio, mas por dentro eu sou muito bonito. Deixa eu dizer um negócio a você. Se por fora, eu concordo com você, você é muito feio, de fato é. Por dentro você é pior ainda. Pior ainda. E ele olhou para mim e disse: pô, eu pensava que por dentro eu era uma pessoa bonita. Assim, não, não é não. Quem disse isso para você mentiu. Disse para tentar lhe consolar. Você é mais feio do que é por fora. Não existe beleza nenhuma em nós. Paira alguma coisa boa sobre nós, devido à feiura que temos em virtude do pecado, quando Deus esculpe em nós a imagem de Cristo. Romanos 8, 29, Gênesis 1, 26, Gênesis 2, 16. Veja, quando Deus esculpe em nós a imagem de Cristo. Então a beleza que há em nós é a beleza de Cristo. Nós somos igual à lua, refletimos alguma coisa, porque o fulgor do sol a faz brilhar. Nós refletimos alguma coisa, porque o sol de toda justiça, o sol da bela justiça, o sol do meio-dia, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ilumina de tal forma que a imagem que refletimos ao mundo é a imagem de um cristão, que espelha a Cristo. Então a beleza está em Cristo. Então veja, no uso da misericórdia, então Deus nos deu o maior presente da humanidade, que não é a liberdade, chama-se a escravidão em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja vida nos comprou, da morte para a vida, do pó para a glória, do inferno para o céu. E nos fez família e povo, herança do Senhor. Deus nos abençoe.